esse movimento maravilhoso que estamos aqui. Então, graças a vocês, graças às casas espíritas, estamos aqui dando início à nossa 66ª Semana Espírita Jacareí e região. Tá? Como é costume, como é tradição, cada dia da Semana Espírita, quando é principalmente, ele é realizado numa casa espírita, ou de Jacareí, ou de uma dessas cidades do nosso estado. E hoje nós temos a grata alegria de estarmos virtualmente na Casa Espírita Perseverança. Abrindo o evento. A Casa Espírita Perseverança, que foi na inteiro, foi no bairro Cidade de Salvador, a Jacareí. Pela Casa de Segurança e assumir esse desafio de fazer esse evento. Então, nós estamos muito felizes por essa casa tão abençoada, que também colabora para a doutrina espírita ser divulgada em todos os seus aspectos, em todas as atividades, abraçasse conosco esse desafio para que o evento não deixasse de acontecer. Então, com a graça de Deus e a graça dos homens de essas ferramentas virtuais, estamos aqui hoje, graças a Deus. Né? Então, como estamos na Casa Espírita Perseverança, nós vamos fazer uma leitura, uma mensagem, e em seguida eu vou fazer a prece abertura. Bom? Tá? A mensagem que nós vamos ler é do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Francisco Cândido Xavier, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito. Né? E a mensagem é a número 42, afirmação e ação. Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer que eu, a vontade dele, me enviou e cumprir sua obra. Aqui e ali, encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os planos celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e, com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que siga atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos que não preveem, nem providenciam a tempo. Quando se desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaro que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. O que, porém, com a atuação do Pai, o reconhecer que, se a manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhes são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a ele. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis ao desígnio do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso com relação à vontade de Deus, quando vivemos no trabalho e no processo. Então, vamos pensar em Jesus, para nós podermos fazer com que os nossos pensamentos estejam interligados com a espiritualidade maior, e a oportunidade de estarmos reunidos para, durante esses dias dessa semana espírita, possamos compartilhar, aprender e vivenciar os conhecimentos que os palestrantes irão nos trazer durante esses dias. Que a nossa oradora de hoje, a nossa amiga Mariângela, seja inspirada e possa
trazer para nós o que preparou com muito carinho para as nossas reflexões. A todos os espíritos amigos do nosso movimento espírita, possam estar conosco agora e sempre, compartilhando estes momentos. Que Jesus, nosso divino mestre, possa nos orientar e nos iluminar em nossa caminhada. E que assim seja. Maria Ângela, a nossa querida amiga, maravilhosa, criatura doce, ela, de uma forma tão graciosa, ela nos diz que não tem muito currículo. Como não tem muito currículo, né, Maria? Você faz tanto pela doutrina, você faz tanto pelo movimento, né? É dona de casa, mãe, nasceu e cresceu uma família espírita, gosta muito de trabalhar com a divulgação da doutrina espírita. Não é nem um pouco especial, mas gosta muito de gente, segundo ela nos diz. Olha, Maria, nossa eterna gratidão e é com você a palavra. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço. É muito bom estar aqui. Agradeço aos amigos do Centro Perseverança, que me deram a honra de representar a casa nessa Semana Espírita, 66ª Semana Espírita de Jacareí, região. Eu levei um susto, porque eu participei de muitas semanas e comecei a relembrar, desde lá de trás, quando eu ia com minha mãe, aos 3 anos, 4 anos de idade, no Paulo Ortiz, para participar das palestras da Semana Espírita, e eu ficava sentadinha, quietinha, só para esperar a hora do café. Tinha uma outra hora boa também, que era a hora do sorteio do livro. Infelizmente, o café nós não podemos compartilhar por conta da situação, mas eu gostaria de saber se tiver alguém que faz aniversário na data de hoje, que por favor se manifeste no grupo depois, que nós separamos aqui um livrinho. Fala livrinho, parece que é pouco, né? Nós separamos aqui um livro que é do nosso acervo, e esse livro traz uma mensagem maravilhosa, tem tudo a ver com o tema que a gente vai trabalhar hoje, que é Aprendendo Sempre, e eu gostaria de presentear aquele que está fazendo aniversário hoje. Se for mais de um, a gente arruma outro livro. Se ninguém fizer aniversário hoje, a gente pensa em outra coisa. Quem fez ontem, quem faz amanhã, tá bom? Manifestem-se, por favor. Será com muito carinho que a gente vai continuar essa tradição, tá bom? Bom, agradecendo a todos os amigos que fazem a base, né, que nos permitem fazer esse trabalho através da máquina. Se dependesse de mim, estaríamos perdidos, porque eu não entendo nada. Então, saudação especial a esses amigos que preparam tão bem esse tipo de trabalho. Muito obrigada mesmo. Gostaria de pedir a Deus que nos ajude para que a gente possa dar o melhor de nós na noite de hoje. Quando nos foi passado esse tema, nós começamos a pesquisar, buscar textos, buscar no Evangelho, buscar no Livro dos Espíritos, principalmente no livro 3º, que fala sobre as leis divinas, as leis morais. E eu fui buscar um livro que eu gosto muito, chamado Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, através da mediunidade esqueci o nome do menino, Francisco do Espírito Santo Neto. É um livro que já nos acompanha já há algum tempo, e começando a estudar sobre esse assunto, eu aprendi bastante, gente. Talvez eu não
consiga passar tudo que eu aprendi, mas foram alguns meses aí de reflexão, de interiorização. Eu não posso deixar de dedicar esse trabalho todo que a gente vem desenvolvendo esses meses, eu não posso deixar de dedicar ao amigo Zé Carlos Peloia, que nos ensinou o valor de um sorriso. E também ao querido Carlos Roberto Monte Oliva, que hoje na espiritualidade temos absoluta certeza que está em busca de trabalho na disseminação dessa doutrina maravilhosa. A gente não pode esquecer as pessoas que a gente ama e que tanta diferença fazem na nossa vida, né? Muito bem, comecemos. Comecemos porque o tema é interessante. O tema central dessa Semana Espírita é preconceito. Vem a pergunta, o que Deus espera de nós? E daí o subtema, preconceito à luz da doutrina espírita. E a primeira pergunta que nos vem à mente, quando nos deparamos com esse tema, é a seguinte: você é preconceituoso? Eu me fiz essa pergunta quando eu comecei a estudar. Eu sou preconceituosa? Eu tinha uma noção do que é o preconceito como uma ideia preconcebida, como ideias que não foram pensadas, não foram trabalhadas. Daí eu vi dentro de mim que eu tenho tanto preconceito, que eu tenho tanta ideia preconcebida, que eu realmente me assustei. E a proposta que a gente traz na noite de hoje é uma reflexão a respeito disso, mas principalmente a respeito do que nós podemos fazer para trabalhar os nossos preconceitos, para trabalhar a nossa posição quando nós sofremos preconceitos. Tudo isso à luz da doutrina espírita. Porque nós que estamos buscando na nossa vida o aprendizado que a doutrina espírita traz, a gente tem uma noção diferente da vida, né? Nós sabemos que a vida não é esse breve momento, não é só esse breve momento que estamos vivendo hoje. A vida é muito mais. Nós estamos buscando trabalhar, educar. Temos até uma guerra, entre aspas, interna, com o homem velho que nós trazemos. O homem que nós fomos, que nós estamos trazendo do nosso passado, das nossas outras experiências carnais. É realmente uma guerra. Mas é uma guerra onde nós não queremos matar o homem velho. Pelo contrário, nós queremos aprender com ele. Por quê? Porque são as nossas experiências passadas que nos ajudam a vivermos melhor no presente. São as experiências passadas que nos ajudam a compreendermos mais quem nós somos, o que precisamos mudar em nós mesmos, para que no futuro a gente encontre a felicidade que a gente tanto quer. Quem não quer ser feliz? Todos queremos. Mas se nós vivermos no passado, jamais conseguiremos ser felizes no agora e muito menos no futuro. Então é preciso que entremos numa sintonia para que possamos compreender melhor o homem velho e trabalhar o que ele já aprendeu, o que nós já aprendemos, para com isso desenvolvermos mais o que nós temos necessidade, que são as nossas potencialidades. Como assim? Vamos ver. Nós vivemos um tempo importantíssimo. Esse é um tempo de dificuldade, né? Dificuldade para todo mundo. Difícil quem fale que não tem dificuldades na família, no trabalho.
Difícil dizer quem não passa pelas dificuldades financeiras. Ora, estamos bem, daqui a pouco passamos pelos perrengues da vida. Mas tudo é experiência que vem somar, que vem fazer com que fiquemos mais fortes, porque a bagagem vai ficando grande e nós vamos aprendendo com todas as nossas experiências. Mas nós aprendemos também com o que nos é ensinado, com o que nos foi ensinado quando éramos crianças, quando viemos para essa atual encarnação. Desde pequenos, nós escutávamos frases, escutávamos noções, escutávamos ideias que ficaram arraigadas em nós. E muitas vezes nós respondemos à vida, nas situações da vida, nós respondemos abruptamente, sem nem mesmo pensar. Nós respondemos de acordo com essas crenças preconcebidas, com essas ideias que nos foram introjetadas ao longo da nossa vida. Ou seja, muitas vezes nós respondemos, nós nos movemos pelos nossos preconceitos, através dos nossos preconceitos. E isso é muito perigoso. Porque muitas vezes, com essas atitudes, com essas respostas, o que acontece? Nós, sem saber por quê, a gente vai até contra o que nós estamos estudando, o que nós estamos trabalhando para melhorar em nós. E vem a situação e a gente responde com a primeira coisa que nos vem à mente, muitas vezes fruto dos nossos preconceitos. E daí? Como assim? Então nós somos preconceituosos? Certamente. Não tem como não ser preconceituoso. Todos nós temos, num grau maior ou menor, preconceitos dentro de nós. Agora, cabe a cada um de nós entender o que se passa e trabalhar esses sentimentos, essas ideias, para que possamos colocar para fora o melhor de nós. Afinal, estamos aqui para isso. Tem uma fila imensa querendo uma oportunidade reencarnatória e nós estamos tendo essa oportunidade. Por que não aproveitá-la? Ninguém melhor do que Jesus para ser o nosso exemplo. Ninguém melhor que ele para que possamos seguir os seus exemplos de vida, para que possamos compreender o que nós precisamos mudar em nós. Sim, porque Jesus é o exemplo maior, é o exemplo melhor do espírito que venceu a si mesmo e não teve preconceito nenhum durante a sua vida. Tanto que ele escolheu entre os mais simples, entre os mais pobres, entre os mais necessitados, ele levou ajuda. Mas ele deixou de ajudar também os ricos, também os poderosos, também os invasores? Não, não, não. Não tinha preconceito com essas pessoas também, nenhum tipo. O seu exemplo de vida deve ser analisado por todos nós, para que a gente possa colocar em prática já o que ele nos ensinou. Porque o mundo está aí. Hoje nós vivemos numa sociedade em que o exterior é muito... as pessoas valorizam muito o exterior, o ter. Tanto que as redes sociais tem plataforma que a gente até assusta, a gente fala, nossa, mas a pessoa
só tem essa vida de felicidade? Quantos de nós caímos, resvalamos pelos despenhadeiros da tristeza, da depressão, porque a nossa vida é um desenrolar de dificuldades, e nós vemos nas redes sociais as pessoas só vivendo no bem bom. Inocência, ignorância nossa, né? Certamente as pessoas procuram se mostrar o melhor, mas todos nós que estamos nesse planeta Terra estamos passando por provações, estamos passando pelas dificuldades. Não adianta termos preconceitos com os belos, com os ricos, com os milionários. Não adianta termos preconceitos com aqueles que não têm nada, os pobres. Por quê? Cada um sabe da sua dificuldade. Mas, em decorrência dessa situação em que vivemos hoje, nós ainda trazemos esses preconceitos e precisamos ficar muito atentos a eles. Por quê? Porque quanto mais nós fizermos a viagem interior, buscando dentro de nós as respostas, buscando dentro de nós por que eu penso assim, por que eu faço assim, por que eu não faço diferente, por que eu tenho esse tipo de... por que eu faço essa discriminação, por que eu tenho essa preferência. Quando nós fazemos esses questionamentos, nós estamos nos trabalhando interiormente para adquirirmos a capacidade de nos trabalharmos e trabalharmos as nossas ideias, as nossas crenças, de nos trabalharmos interiormente, ou seja, fazermos a reforma íntima tão necessária para a gente encontrar felicidade. Mas, então você está falando que todos somos preconceituosos. Em certo grau, sim. Difícil não sermos preconceituosos, porque preconceito, no bom sentido, entre aspas, é o resultado das crenças que nos formam, das crenças que nos formaram desde criança. Então, preconceito não é ruim. Preconceito é resultado. O que é ruim é a forma com que nós expressamos, com que nós nos deixamos levar por esses sentimentos, por essas ideias. O preconceito mata. Nós vimos, esses tempos atrás, o policial, não vou falar dos Estados Unidos, não, o policial aqui no Rio de Janeiro, no Extra lá do Rio de Janeiro, que agrediu uma pessoa, agressão, com certeza, resposta de um preconceito. Nós, quando fazemos a nossa discriminação, por exemplo, vemos alguém que passa por uma dificuldade e, de repente, ficamos sabendo que essa pessoa está saindo, está indo a lugares, e a gente fala, nossa, mas ontem estava problemático, doente, hoje está saindo? Peraí, que preconceito é esse? Cada um sabe de si, cada um sabe o que é melhor para si. Nós não temos que tomar conta da vida de ninguém, achando que a pessoa já passou da idade de fazer tal coisa, ou que a pessoa não tem condições de fazer o que ela quer. Cada um sabe de si. É importante que a gente tenha essa consciência de trabalhar em nós, na raiz, no pensamento, as nossas manifestações, porque a partir daí a gente vai estar se autoeducando. Muitas vezes, nós temos dificuldades em fazer essas avaliações,
em fazer esse trabalho interior para que possamos viver melhor. Então, o que acontece? Nós precisamos de ajuda. Sabe um lugar onde nunca nos falta ajuda? Porque às vezes os familiares, os entes queridos, a gente olha com maus olhos quando nos chamam a atenção. Mas quando nós precisamos ter clareza de raciocínio diante das nossas atitudes, das nossas escolhas, que tal fazermos uso da boa oração, do pedido sincero aos amigos da espiritualidade que nos ajudem a ter mais clareza de raciocínio, a ter menos preocupação com a vida alheia e a nos preocuparmos mais com as nossas escolhas. Que tal buscarmos em Jesus, buscarmos em Deus, o Criador, a força necessária para termos como lutar contra os nossos gigantes internos que tanto nos escravizam. Dia desses eu fui assistir o filme do Divaldo Franco, A Vida do Divaldo, e teve uma cena lá que me impressionou muito. Porque há pouco tempo atrás, eu vivi pessoalmente, eu presenciei uma coisa semelhante. Tinha um senhor que estava morando debaixo de um puxadinho aqui perto da minha casa, e ele tinha alguns problemas, realmente tinha problema mental. E não foi uma nem duas vezes que foram oferecer a ele um marmitex, uma comida, ele nem queria saber o que tinha dentro da marmita, ele jogava no meio da rua. E as pessoas ficavam bravas, xingavam. E eu cheguei a presenciar uma cena dessa. Quando eu assisti o filme do Divaldo, na hora me veio na lembrança essa situação que eu vivi. O Divaldo foi entregar, ele e o amigo Nilson foram entregar mantimentos, comida para moradores de rua, e quando ele abordou um certo senhor, o moço jogou longe o saquinho onde estava o sanduíche, xingou os dois, brigou, e o Divaldo se manteve firme. O Nilson ficou assustado, falou, você não vai xingar, revidar? Ele falou, não. Talvez ele não tenha razão em fazer o que ele está fazendo. Mas olha a situação dele. Nós estamos numa situação privilegiada. Quem dá, quem doa, é privilegiado. Aquele que recebe, que é obrigado a comer do que dão. Aquele que recebe roupas, que recebe coisas de outras pessoas, muitas vezes se sente revoltado no seu orgulho. Então ele está refletindo essa revolta. A revolta não é contra nós, não é contra mim, contra você. A revolta é contra a situação. Isso me marcou muito. Isso me marcou muito esse ensinamento. Muitas vezes, as respostas que nós recebemos diante do que nós oferecemos de melhor não são respostas positivas. Mas isso vai nos fazer perder o rumo? Vai nos fazer perder o nosso foco, o nosso objetivo? Quantas vezes você já caiu? Quantas vezes você já errou? Quantas vezes eu já caí? Quantas vezes eu já errei? Inúmeras vezes. A gente tenta acertar, mas trazemos em nós tantas dificuldades íntimas que muitas vezes, sem querer, nós magoamos, nós ferimos, nós traímos e depois lastimamos, corremos atrás.
Eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno trecho de um livro. Eu não vou nem contar qual livro é para não fazer spoiler. A minha filha que fala que contar a história de livro é dar spoiler, não pode. O indivíduo de nome Zacarias era um sapateiro, judeu. Ele trabalhava, tinha muito orgulho, aquele orgulho da raça, porque o judeu, ele, por mais simples que seja a sua atividade, ele tem orgulho e ele luta, porque os judeus, N coisas aconteceram na história desse povo tão lutador. E eles dão muito valor para a materialidade, por mais simples que seja a sua atividade. E o Zacarias dava muito valor. Chegava a beirar até a avareza. Mas ele chegava a ganhar dinheiro, viver com conforto, com um certo luxo na simplicidade, fruto do seu trabalho. Pois bem, Zacarias fez parte dos 70 que acompanharam Jesus quando Jesus esteve aqui, nas suas pregações, no seu trabalho, na sua missão. Certa feita, como o trabalho já ia adiantado e as multidões eram muitas, Jesus separou em grupos esses 70 para que fossem até as localidades da Judéia trabalhar em seu nome. Ele legou a esses grupos que o representassem. E foi assim que Zacarias foi convidado com seu amigo Josué, um jovem que havia sido expulso de casa, deserdado por seus pais, porque o achavam enlouquecido diante da ideia de que ele seguisse um profeta. Zacarias e Josué foram fazer o trabalho da disseminação da Boa Nova, curar doentes, trabalhar em nome de Jesus. Mas no caminho, quando eles estavam na estrada de Nazaré, Zacarias começou uma conversa com Josué e a conversa tinha o seguinte teor. Zacarias se sentia muito pequenino, sentia que a responsabilidade que havia lhe sido otorgada por Jesus era pesada, porque ele sentia dentro de si uma culpa, um remorso por coisas que ele havia feito, por situações que ele havia vivido, quando ele ainda não conhecia o Cristo. E ele contou, eu vou resumir bastante, ele contou para Josué uma situação dessas, em que ele trabalhava na sua sapataria e um ancião, Absalão, quase adentrando a sua sapataria, quase que caiu. Ele se assustou e, sentindo-se mal com aquela situação, ele arrumou um banquinho, colocou para que o velhinho se sentasse e começou uma conversa com aquele velhinho. Ele conhecia Absalão. Absalão havia sido também um comerciante, sempre cioso do seu estabelecimento, da sua situação financeira, havia atingido uma posição social boa na sociedade da época. Assim havia criado seus filhos, mas o ocaso chegara, a velhice chegara, as dificuldades, a viuvez, o abandono dos filhos chegara, o dinheiro acabara, a posição social, que não é nada, sumira. E Absalão vagava pelas ruas, pedindo esmola para comer, para se alimentar, dormia em qualquer canto. E quando ele foi à sapataria de Zacarias,
ele precisava de um sapato. Porque o sapato que ele trazia no pé machucava os seus pés, fazia com que ele não tivesse equilíbrio, ele caía. Num primeiro momento, Zacarias se condoeu, ficou assim com uma certa compaixão pela situação daquele senhorzinho. Mas lembrou-se de como Absalão havia sido rígido, autoritário, até mesmo maldoso e rude com as pessoas que não tinham condições, a quem ele chamava de preguiçosos, de desgraçados. Quando Zacarias viu dentro de si essa situação vivida por ele, ele ficou com uma repulsa, sentiu uma repulsa por Absalão. E, claro, ainda vivendo naquela materialidade, ele nem pensou em oferecer um dos inúmeros pares de sapato que ele tinha na sua sapataria, sapatos que as pessoas deixavam lá, em troca de sapatos novos, as pessoas deixavam as suas velharias, Zacarias arrumava, mexia na sola, mexia no couro e deixava ali para vender por alguns tostões. E foi assim que ele, tomado pelo preconceito, vejam bem, tomado pelo preconceito de que Absalão tinha tido uma vida cheia de glória, cheia de dinheiro, e a vida havia sido rude, havia sido grosseiro demais com as pessoas, Zacarias, querendo dar o troco, de imediato, tomado por esta crença, tomado por esse sentimento inferior, ele não ofereceu um calçado para aquele velhinho. Quando muito, ofereceu vendê-lo, vender o par de sapatos para o velhinho. Pediu 2 moedas. O velhinho se negou, não tinha nada. Chegou a falar que se tivesse 2 moedas, se alimentaria com alguma coisa. Mesmo assim, Zacarias não se condoeu. Continuou aferroado no seu orgulho, no seu egoísmo, naquele preconceito, e não permitiu que o velhinho saísse dali sem pagar o par de sapatos velho que mais servia para o lixo. O velhinho pagou com uma blusa toda remendada, blusa que poderia protegê-lo do frio e da chuva. Mesmo assim, não conseguiu sair com o sapato no pé, porque o sapato machucava aquele pezinho velhinho, cheio de ferida e areia. E quando a gente se depara com uma história dessa, quando eu me deparei com essa passagem do livro, eu confesso para vocês que não teve como, eu chorei. Eu chorei porque eu me vi na figura de Zacarias. Quantas vezes nós não somos tomados pelo preconceito e julgamos as pessoas? Não pelo que elas são hoje, agora. Como nós vimos, o Absalão era um velhinho indefeso diante das agruras da vida. Mas nós julgamos as pessoas pelo que elas já nos fizeram, pelas ingratidões, pelas desfeitas. Eu me vi nessa situação e chorei de vergonha. Chorei de vergonha diante da minha pequenez, diante das rupturas que eu tenho dentro de mim ainda, quando eu sou chamada a fazer parte dessa tarefa de divulgação da doutrina espírita, e as pessoas falam, você fala, a gente entende, você fala bem. Não falo bem, não. Eu estou buscando trabalhar em mim. Eu estou buscando trabalhar e compartilhar com as pessoas as minhas próprias dúvidas, as minhas próprias perguntas.
Eu fiz a pergunta, você é preconceituoso? Eu já respondi por mim mesma. Eu, com certeza, sou preconceituosa. Estou lutando contra essas minhas tendências, contra essas minhas dificuldades internas. Mas eu faço mais uma pergunta para você. Você já sofreu preconceito? Difícil. Quem neste mundo, por conta da natureza desse nosso mundo, difícil quem não sofreu preconceitos aqui. Quando eu estava no ginásio, eu sofria preconceito. Todo mundo sofre. Vocês sabiam que o bullying é uma forma de preconceito? O bullying é sempre manifestado para aquele que é diferente, para aquele, ou para o muito diferente, ou para aquele que pensa diferente. Difícil quem não sofreu bullying. Parece que antigamente a gente lidava melhor, né? Dificilmente a gente via pessoas que queriam praticar o suicídio por conta do bullying, ou pessoas que matassem por conta de discriminação. Hoje, os ânimos estão mais exaltados. Mas, certamente, nós já sofremos preconceitos de situação social, por ser mulher. Sim, existe o preconceito de sexo. Nós ouvimos falar muito em homofobia, preconceito por aquelas pessoas, pelas escolhas das pessoas. Mas também tem o preconceito do sexo oposto, a misoginia. Misoginia é o preconceito para com a mulher. Quantas vezes na vida, desde crianças, nós sofremos esse tipo de preconceito? Tem o preconceito das pessoas que vão para outros lugares e sofrem preconceito por conta disso. Que não sejamos nós os articuladores. Que não sejamos nós a fazermos com que outros sofram o preconceito. E nós, diante dos preconceitos que nós sofremos, que a gente busque compreender a outra parte, que a gente busque aceitar a posição da outra parte. Lembram-se de Zaqueu, o cobrador de impostos? Zaqueu, que se julgava discriminado, e ele o era, foi o escolhido por Jesus. No meio da multidão, ao subir no sicômoro, Zaqueu, que só queria ver aquele homem passar, foi convidado por ele para que pernoitasse, para que se alimentasse em sua casa. E diante de tal apreço, diante dessa atitude de Jesus, mesmo com a vida que Zaqueu tinha, que era uma vida fácil no campo material, mas difícil no campo interno, porque ele sofria discriminação na pele, sua família sofria por serem os cobradores, por ser ele o cobrador para os tiranos que escravizavam, que maltratavam, que dilapidavam o povo judeu. E foi justamente Zaqueu que Jesus escolheu. E daquele dia em diante, nunca mais Zaqueu foi o mesmo. Temos notícias da espiritualidade. Não sei se é verdade ou não, mas temos notícias de que aquele Zaqueu, hoje, é o nosso Bezerra de Menezes. Claro, o espírito pode ser que vem crescendo na capacidade de amar.
Olha o exemplo, gente. Só o amor pode nos transformar a ponto de superarmos as nossas crenças, os nossos sentimentos indignos, o nosso tolo orgulho, a nossa boba vaidade. Só o amor pode nos transformar. Que nós possamos aprender com Jesus. Que nós possamos buscar no Evangelho os ensinamentos que nos ajudem a sermos mais fiéis ao exemplo de Jesus. Para muitos, ele foi um príncipe. Para nós, ele é o modelo a ser seguido. Para muitos, ele foi o divisor antes e depois de Cristo. Porque a mudança no mundo foi fenomenal. Para nós, ele é o modelo a ser seguido. Que nós possamos realmente aproveitar essa oportunidade desta encarnação e lutar contra nós mesmos para seguir Jesus. Eu gostaria de encerrar essa nossa pequena conversa com palavras bem atuais. Eu escutei há pouco tempo uma pessoa que eu gosto muito declamar uma poesia e gostaria de compartilhar com vocês. Eu escrevi porque não consigo guardar, não consigo decorar, mas que eu possa ler e que nós possamos sentir nessa poesia o convite para a gente aprender sempre e trabalhar em nós a nossa capacidade infinita de amar. A poesia é Preconceito e o autor, Braulio Bessa. Vamos lá. Se nós estamos falando sobre diversidade, se o tema é diversidade, preconceito, eu disse, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja muito amor, e se mesmo assim for difícil, que seja ao menos respeito. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. A quem nasceu para julgar e a quem nasceu para amar, é tão simples entender em qual lado a gente está. É o lado certo, é o amor. Amor para respeitar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você, a mim. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, é o remédio para qualquer mal. Cura o amado e cura quem ama. Cura o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, não é estranho ser pobre. Estranho é ser racista, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana, em dinheiro, e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Não é estranho o sotaque, estranho mesmo é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão, que aprisiona os seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha, estranha é a acusação, que acusa até mesmo aquele que não tem religião. O mundo, inclusive, com tanta diversidade, ainda não aprendeu e vemos
que é preciso buscar igualdade, entender que nós estamos ainda percorrendo a mesma estrada, todos nós, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada, que nós não deixemos nos levar pela divisão, nem pelo sotaque. Busquemos sempre, sendo homem ou mulher, busquemos também ser diferente. Por isso a poesia que sai aqui do meu peito diz aqui que o diferente não é ser defeito. Em reforço deste clamor, se não for para ser amor, que seja ao menos respeito. E fique aqui esse convite para que cada um de nós busque trabalhar o respeito, busque fazer germinar esse amor que trazemos dentro de nós, para que ele possa brilhar, florescer, frutificar, multiplicar entre todos os nossos amores. Muito obrigada, meus amigos. Que a divina luz que nos envolve nesse instante possa envolver todos os corações, trazendo esperança, trazendo fé, trazendo coragem para cada um de nós continuarmos a nossa jornada. Agradeço de coração e para aqueles que entraram depois, eu torno a dizer, temos um livro que será o nosso presente ao amigo que faz aniversário na data de hoje, que possa se manifestar no grupo, para que de alguma forma a gente possa fazer o livro chegar até você. Muito obrigada, meus amigos. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. A USE, estou aqui agora representando a USE. Agradecemos tão belas palavras e, assim, falando por mim, me emocionou muito as suas histórias e que você, na sua fala, nos trouxe muito, com muita profundidade, reflexões que nós precisamos fazer. Né? E a gente agradece. Agradeço também em nome da Casa Espírita Perseverança, da qual eu faço parte, sempre, né, que a gente corre, que a gente pede, você está pronta para nos auxiliar, né, com as suas falas, com as suas reflexões, isso para nós é muito importante. Né? A gente agradece muito mesmo de coração. Agradecemos aos participantes na data de hoje, né, que como meu esposo já falou, a Casa Espírita Perseverança abre o evento, né, e para nós é muito importante, porque isso representa o nosso movimento, Jacareí e região, todos unidos em prol de algo maior. Como eu falo sempre, a causa de Jesus é maior. Não importam as nossas dores, não importam os nossos pés sofridos, não importa nada. A causa de Jesus é maior. E somos privilegiados, sim, por conhecer essa doutrina, por poder partilhar desse banquete espiritual maravilhoso que nós temos, que saibamos aproveitar. O tema da semana foi escolhido muito antes da pandemia, olha que coisa interessante. Senhor, o que queres que eu faça? Aprovado com unanimidade por todas as casas, né? E após isso, o subtema que vem falar sobre o preconceito, e de repente chega essa pandemia e faz com que a gente fique isolado socialmente, distanciado socialmente, mas voltado para a família, porque todo mundo se junta ali, né? Para fazermos reflexões e pensar na nossa família, na nossa caminhada, na nossa vida. Olha que coisa interessante, a espiritualidade agindo e nós pensando que somos nós, né? Que fazemos, que criamos, enfim, né? Mas a mão divina está aí no nosso caminho, né? Aproveito também para falar que agora a USE Intermunicipal de Jacareí e região tem um departamento de família, da qual eu estou neste momento representando. Então, nós esperamos a adesão das casas também para esse novo projeto. Estudar e falar sobre a família.
à luz da doutrina espírita, é claro, né? Essa célula máter da sociedade que mantém a nossa vida. Isso é muito importante. Outra coisa, o nosso aniversariante já apareceu, né? É o nosso querido José Augusto da USE, está fazendo aniversário hoje, ele mandou o bilhete aqui, olha ele aí, né, o ganhador do livro, não sei se tem outras pessoas fazendo aniversário hoje, pelo menos ele foi o único que se manifestou, né? Então, é o nosso ganhador da noite, certo? Privilegiado no presente, né? E assim, senhores, eu vou fazer a prece final, como sempre, agradecendo muito a participação de todos, a união de todas as casas, e pedindo a Jesus, amigo e mestre, a espiritualidade maior que sempre nos acompanha, que sempre nos orienta, e ser conosco nessa nova caminhada. Porque 2020, com essa pandemia, trouxe novos caminhos, novas reflexões, novas oportunidades. Que saibamos aproveitar, que saibamos ouvir o apelo amigo da espiritualidade, para que nós possamos caminhar com segurança na estrada escolhida. E Jesus, amigo e mestre, com o seu amoroso ensinamento, continue nos acolhendo, continue com esse olhar amoroso, entendendo a nossa fragilidade. E que nós, enquanto espíritas que somos, saibamos aproveitar as grandes oportunidades, não mais usando como muleta, na próxima reencarnação eu melhoro, na próxima reencarnação eu faço. Não, espíritos imortais nós somos, mas o momento é hoje, o momento é agora, é o presente. Deus nos dá o esquecimento de vidas passadas, para que a gente se ocupe do hoje. Hoje, presente, presente divino. Que saibamos segurar a mão desses amigos que nos orientam, que nos acompanham, que abrandemos coração, pensamentos e sentimentos, e trilhemos a estrada segura que leva a Jesus. Obrigado, amigo da espiritualidade, obrigado, amigos que estão presentes nessa noite, e os ausentes também, que possam todos receber as nossas melhores vibrações de amor, de caridade, de fraternidade. Ser conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor. Augusto, as palavras.